Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com a amada igreja, amém? Esse clima, né? Essa noite está gostosa, né? Não está tão fria quanto a noite passada ou a noite retrasada. Então proporciona um clima assim bem intimista, né? De nós estarmos aqui amém. Hoje não teve. Obrigado. Irmãos, o texto que foi escolhido, já foi lido aqui acho umas 2 ou 3 vezes, é de Gálatas, de Colossenses. Colossenses 1:25. Colossenses 1:25, que diz: Espera a irmã Ana. Foi? Já achou? Amém. Colossenses 1:25 diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém. Pode sentar. O tema é homens anunciando verdades que fazem a diferença. E eu comecei a pensar nesse homem, as características, o que esse homem tem para anunciar verdades, e não qualquer verdade, mas verdades que fazem a diferença. E é claro que no contexto de homens de Deus, no caso, estamos num congresso de homens, mas isso é para todos, não só homens, mas mulheres, que têm verdades que fazem a diferença. Nós vemos que tem muitas verdades sendo ditas por aí, mas nem todas essas verdades elas fazem a diferença. São verdades que são iguais às outras verdades, não tem um diferencial. Então eu coloquei aqui pensando, né, para ter assim um fio condutor nessa nossa fala aqui. Eu dei um subtema, porque se são homens que anunciam verdades que fazem diferença, são homens que têm um plus a mais. E eu quis pensar nesses homens como homens relevantes. Eu fui pensando, depurando, e eu cheguei a esse adjetivo: homens relevantes. Porque, como falei, se são homens que anunciam verdades que têm um diferencial, esses homens, eles também têm um diferencial. E é claro que a gente vai estar falando aqui, mais tirando a poeira, como nós fizemos no domingo, em que nós estávamos ali no mês da família, né? Coisas que são corriqueiras, que nós estamos cansados de saber, e que se nós dessemos a oportunidade aqui, aquele que se julga assim, com pouco conhecimento, seria capaz de dar uma aula aqui sobre esses pontos que a gente vai estar levantando aqui. Mas a questão toda não é o saber, e nós falamos aqui, e até parte de uma música, né? A lição nós sabemos de cor, o que nos resta é aprender. E com o passar do tempo, essas características, elas ficam esquecidas ali, passam batidas, e é sempre bom, e às vezes
em ocasiões especiais como essa, esses temas são trazidos à tona, e aí nós damos a devida atenção a essas características e nós passamos a refletir, e nessa reflexão que nós fazemos a partir da provocação que a gente é feita, e no caso aqui, de alguém que está aqui à frente, nós começamos a lembrar e pensar que nós podemos não estar dando atenção devida a essas características, e aí isso acaba influenciando nas verdades que nós anunciamos, e que depois que nós passamos a limpo essas características que estão, às vezes ficam sedimentadas, as verdades, elas passam a ter e às vezes acontece com a gente o que aconteceu com o microfone, a bateria caiu, e aí essas verdades, as verdades que nós temos, elas ficam iguais às outras. Eu pontuei, eu queria começar, né, nessa linha de homens relevantes, eu comecei a pensar na nossa responsabilidade. Então, uma das características que eu pensei, e que não é novidade, mas nós temos que estar sempre pensando, tirando a poeira, é na nossa características como homens, por estarmos num congresso de homens responsáveis, congresso de homens, é a questão de sermos responsáveis. E que é uma pessoa responsável? É aquela pessoa que é capaz de responder pelos seus atos ou de outras pessoas. Como eu falei, parece um clichê. Não, mas todos nós somos responsáveis. Mas será? E às vezes nós, por cansaço, por essa correria do dia a dia e dessa sociedade que nós nos encontramos, nós não somos tão responsáveis assim. Nós não cumprimos com aquilo que nos vem à mão, com aquela incumbência que é nossa, que nos foi dada. Nós aqui, tem aqui um grupo, nós estamos divididos, casados, chefes de família, e às vezes nós esquecemos da nossa responsabilidade no seio familiar, na sociedade chamada casamento, e às vezes nós não damos a devida atenção, e não por maldade, mas nós não somos tão responsáveis como nós gostaríamos de ser, ou nós precisaríamos. Enquanto eu estava pensando nesse ponto, eu lembrei especificamente, a gente conhece vários, mas essa eu tive a oportunidade de conversar, e ela casou, e o casamento não durou muito, e eu conversei, e foi porque a pessoa com quem ela casou, apesar dele estar casado, mas ele queria ter, e o casamento não foi adiante. E aí aqui a gente não vai estar discutindo se lutou, se não lutou, mas o fato é que o casamento não foi adiante, porque a pessoa com quem ela casou, ele, apesar de ser casado, queria ter uma vida de solteiro. E aí a coisa não andou muito bem, e infelizmente o casamento não alcançou o bom termo. Temos que prestar atenção, porque na nossa caminhada diária, muitas vezes também nós não cumprimos com as nossas responsabilidades, aquela correria, aquelas questões que nós nos envolvemos, ou que nos envolvem. Isso faz com que a gente perca a nossa não reconheça a nossa responsabilidade, e nós começamos a terceirizar aquilo que é nosso, na nossa relação na sociedade chamada casamento, ou
onde nós trabalhamos ou onde nós estudamos, nós começamos a terceirizar. E por não sermos responsáveis, as pessoas, elas não passam a não contar conosco. Nós estamos ali, mas nós não gozamos do prestígio daquele grupo, dos nossos pares. E para que possamos ser homens relevantes, homens que anunciam verdade, nós temos que atentar para isso, a nossa participação. Nós vemos aqui também nessa questão de homens, de pessoas responsáveis, no âmbito jurídico, diz ali que pessoas que são capazes de responder pelos atos de outros, são dotados de poder de representar uma pessoa que seja menor de idade ou incapaz. Quem tem filho menor é isso. Se o nosso filho comete algumas coisas, a culpa não vai sobre ele, mas nós estaremos sendo responsáveis pelos atos deles. O que eles fizerem cai na nossa conta. E isso aí mostra o grande peso de responsabilidade que tem sobre nós. Ou aquelas pessoas que já têm uma certa idade, mas elas não respondem por ela. E nós temos aí aquela questão de ouvir aí o abandono de incapaz. Aquela pessoa que é incapaz, alguém vai ter que ser responsável por aquela pessoa. E nós vemos aquelas pessoas que atingem uma certa idade, ou elas não respondem, né? Elas são interditadas. E alguém vai responder por aquela pessoa juridicamente, tratando da questão de pensão e tudo mais. E essas pessoas, elas têm que ter essa responsabilidade, serem confiáveis, para que elas possam exercer bem a sua função. Eu vi uma frase que cabe, eu gostei: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Já foi falado que para que a gente conheça alguma pessoa, entre outras coisas, dê poder a essa pessoa. É quando essa pessoa é investida de poder, é que vai manifestar quem ela é. Se ela é responsável para estar à frente daquele grupo, com todas as suas responsabilidades. Está ali delegando autoridade para quem precisa, cobrando para que aquele grupo ele possa funcionar e trabalhar de maneira eficaz. E uma outra característica dentro dessa linha de homens relevantes é o reconhecerem suas falhas. Foi falado aqui, né, que para reconhecer a falha tem que ter muita coragem, para dizer que errou, que fracassou, que naquele momento ele deveria ter tomado uma atitude e não tomou. Para chegar a esse momento é preciso ter muita coragem. E por que é importante que o homem que seja relevante, ele reconheça as suas falhas? Porque nesse reconhecimento de suas falhas, esse exercício de reconhecer que falhou, produz crescimento pessoal. Quando você admite que errou, você olha e percebe que você deveria ter tomado uma atitude e você não tomou. Isso demonstra que você sabe que errou, e você sabe em que ponto errou, e em que ponto você precisa crescer. E por que você errou? E aí você percebe que você errou por causa disso. E aí você investe a tua energia naquele ponto, para que diante da mesma situação em que anteriormente você errou, você não vai errar mais, porque você aprendeu. Por isso que nós temos que estar sempre olhando a nossa vida. Nós aprendemos com o erro alheio, mas nós aprendemos também com o nosso erro.
quando nós fazemos a leitura da nossa vida. Eu não quero ser repetitivo, mas durante um bom tempo eu vou estar usando a cirurgia que eu fiz. Então, quando eu passei por aquela coisa, essa experiência, eu pude olhar para dentro de mim e ver algumas coisas, como eu entendo que foi dado uma segunda chance. Deus me deu uma segunda chance. Eu olho para trás e eu vejo aonde eu errei. Eu não quero errar mais. É claro que isso não é no pirlim-pim-pim. Demanda um tempo. Mas eu admitir que eu errei, eu olhar para trás e ver o ponto aonde eu errei, já é um bom começo. Eu já tenho um ponto de partida. E aí eu cresço. Eu vejo que eu mudei, eu cresci, quando diante das mesmas situações que lá atrás eu caí e que elas voltaram, e eu hoje, diante delas, eu não caio mais, pelo menos não da maneira que eu caía. Eu vejo que eu cresci e olho para mim e vejo que eu aprendi. E o você reconhecer as suas falhas, ele te dá a oportunidade de você contornar o teu ego. E nós sabemos que existem pessoas que têm um ego do tamanho do mundo, né? Aquele ego super desenvolvido. Então, quando você admite as suas falhas, você se coloca no lugar. Você percebe que você é humano, que você também é sujeito, que você não é a última empada, a azeitona daquela empada, ou o último gole da Coca-Cola. O pessoal diz, né? A última bolacha, como o paulista diz, né? Do pacote. Você admite e percebe que você é falho como todos os outros. E na sua relação com o outro, você passa a ser mais misericordioso. Que às vezes quando nós caímos, e às vezes eu tenho comigo, quando Deus me permite chegar ao meu conhecimento que um homem de Deus caiu, eu entendo isso como duas oportunidades que Deus está me dando. A primeira é orar para aquela pessoa, orar por ele, para que Deus o levante, para que ele possa sair dali mais amadurecido, olhando para trás e ver aonde ele caiu. E o outro ponto é que se ele caiu, e muitas vezes são pessoas mais proeminentes do que eu, são pessoas expoentes, e eu olho e vejo, se ele que era daquela maneira caiu, eu também posso cair. Eu, nesse olhar, eu falo como vovó dizia, eu coloco a minha viola no saco e fico atento para que eu não caia, porque se ele caiu, eu também vou cair. E isso permite que haja uma evolução, nós evoluirmos como pessoas. Eu conversava com uma colega de trabalho, uma professora, e ela perguntou como eu estava de saúde, e eu falei, não, estou assim e tal, estou me recuperando. E aí a conversa evoluiu, e eu falei com ela, professora, tem pessoas que passam por determinadas coisas e não aprendem nada. Passam por determinada situação e não mudam. E aí deu exemplo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que estão passando por aquela situação, elas vão passar por aquilo ali e depois daquela situação serão melhores. Mas infelizmente, como é do ser humano, muitas passarão daquela situação. Antes daquela situação, elas pisavam naquelas pessoas mais humildes. Elas vão passar, Deus vai as abençoar para que elas deem a volta naquela situação, mas elas continuarão da mesma maneira, pisando naquelas pessoas que elas consideram como menores. Não evoluíram, não evoluirão nunca. E o reconhecer as nossas falhas nos torna mais humildes e maduros. Nós falamos aqui, nós olhamos para ali, passamos por aquilo ali, e pelo fato de nós não querermos experimentar aquilo ali, nós nos tornamos mais humildes, nós olhamos com mais amor, com mais misericórdia, aquelas pessoas que estão numa situação que nós consideramos mais inferiores. Nós olhamos que elas estão ali, talvez porque elas cavaram aquilo, talvez porque elas foram atingidas por um revés. Independente disso, mas olharmos com um olhar de misericórdia e nos colocarmos
naquela condição e estarmos atentos para fazermos o que nós pudermos fazer para ajudá-las a sair dali. Foi dito que quando nós ajudamos alguém, aquela pessoa, ela não vai poder nos ajudar, porque nós subimos um patamar. E como é que nós fazemos, ou como é que aquela pessoa faz para retribuir a ajuda que nós demos a ela, se nós estamos num patamar? Ela não pode, não vai poder nos ajudar à altura. É ajudando alguém que estava na situação que ela esteve. Ela, fazendo esse movimento, ela vai estar demonstrando gratidão pela nossa vida, que nós a ajudamos. Vai ajudar o outro que estava na situação, que está na situação que ela estava, a sair. E ela vai também ser alçada a um outro ponto. E esse ciclo, ele não tem fim, continua. E aí vamos crescendo, vamos crescendo. Então, quando eu e você, nós reconhecemos as nossas falhas, a ideia é essa: nós nos tornamos humildes e maduros, mais experimentados, e diante daquela situação, nós não reagiremos mais da mesma maneira que reagimos na situação em que nós estávamos antes. A Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu por tudo aquilo que ele passou. Paulo, ele diz também que ele aprendeu com aquela situação, e ele sabia se comportar da mesma maneira, tendo muito ou tendo pouco. E aí ele diz, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma outra frase que eu gostei, que cabe aqui, é: o caráter de um homem pode ser medido pela forma como ele trata quem ele considera inferior. O caráter de um homem pode ser medido pela forma como ele trata quem ele considera inferior. E eu concluo aqui chamando a atenção para ser um homem proclamador de verdades que fazem a diferença. É necessário que e eu parafraseei o texto bíblico, que a sua justiça exceda a dos escribas e fariseus. Como nós falamos aqui, pontuamos algumas características que não trouxe nenhuma novidade, mas que a gente pudesse atentar e estar sempre atento, estando sempre tirando a poeira dessas características da nossa responsabilidade no nosso dia, em tudo aquilo que nós fizermos, reconhecendo as nossas falhas e todos aqueles pontos que nós falamos aqui. Em um mundo cujos valores estão distorcidos, muitos eles estão anunciando verdades. Somente esse tipo de homem, um homem que é relevante, ele será capaz de anunciar não uma verdade qualquer, mas verdades que farão a diferença onde quer que nós estejamos. Foi falado aqui, eu acho que foi o Luiz, que é o desejo dele e é o desejo de todos nós, que nós sejamos a Bíblia que o nosso cônjuge vai ler, que os nossos filhos lerão, que o nosso colega de trabalho vai ler, que a colaboradora da padaria, a colaboradora do sacolão, a colaboradora do supermercado, a colaboradora de todos aqueles estabelecimentos por onde nós passamos, que nós somos clientes, eles lerão. E aí, quando nós atentarmos para isso, as verdades que nós falarmos não serão verdades qualquer, mas serão verdades que farão uma diferença. E eu lembro aqui de Jesus, uma das muitas observações que fizeram sobre Jesus, era aquela que dizia: Jesus, ele não é igual aos doutores da lei, porque Jesus pregava aquilo que os doutores da lei pregavam, mas Jesus tinha um plus a mais. Jesus falava como quem tinha autoridade.
Então as verdades que Jesus pregava, que não era diferente, mas ela faziam a diferença, porque Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade. E aí nós subentendemos que aqueles que vieram antes de Jesus, que pregavam no mesmo tempo, que eram contemporâneos na pregação como Jesus, mas eles não, as verdades deles não faziam diferença, porque eles não, como Jesus, diferente de Jesus, que pregava como quem tinha autoridade. Logo, as verdades que Jesus pregava, apesar de não serem verdade nova, mas elas faziam a diferença, porque Jesus pregava como quem tinha autoridade. E essa palavra que fica para nós observarmos esses pontos, nós poderíamos, e eu creio que à medida que eu fui falando aqui, você também pontuou algumas coisas nessa vibe, nessa direção, nesse viés de homens relevantes. Eu creio que veio à sua mente outras coisas, e certamente o Espírito interagiu com você, com a tua mente, e meu desejo é que o Espírito Santo tenha incomodado, como na confecção do sermão, o Espírito Santo também foi me mostrando algumas coisas que eu precisava e preciso tirar a poeira, preciso atentar para isso. E aí, sendo assim, agindo dessa maneira, as verdades que eu pregar não serão verdades iguais às outras, mas serão verdades que farão a diferença, porque serão verdades com autoridade, que tenham um diferencial, que tenham um plus, que teremos um plus a mais. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe aqui, coisas que não são novas, a gente sabe, mas que com o passar do tempo, com a correria, elas ficam sedimentadas, ficam empoeiradas, mas que nessa noite, nesse congresso, o Senhor nos deu a oportunidade de refletirmos, de repensarmos a nossa atuação, não só como homens, mas principalmente como homens, porque nós estamos nesse congresso de homens. Mas essas questões, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa caminhada, para, como foi dito a respeito de Jesus lá atrás, que Jesus, ele não era como os doutores da lei, daqueles que pregavam verdade. Ele era diferente, ele tinha um plus a mais, porque ele falava como quem tinha autoridade. E assim sejamos nós, que as nossas verdades, elas façam a diferença, porque nós possamos falar com autoridade e vida do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.